Você está assistindo Sabadão Animado com a turminha Ouro Kids. Olá, criançada! Eu sou a Rafa. Eu sou o Ni. Eu sou a Ju. Você é? E nós somos da turminha Ouro Kids. Começa agora um programa especial para você. Ouro Kids Sabadão Animado. Oi, gente! Viram só? Jesus é o maior exemplo de humildade e de poder. E sabem qual é uma das virtudes mais poderosas de Jesus? O perdão. Isso mesmo. Ele sabia perdoar e pedir perdão. Essa é uma das coisas grandes que Deus quer nos ensinar. Ei, crianças! Vocês já sabem praticar o perdão? Vamos juntos cantar para aprender sobre o perdão? Você está assistindo Sabadão Animado com a turminha Ouro Kids. Turminha menora, sessão e luz. 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 Ilume, 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 ilumina. Turminha menora, sessão e luz. Turminha menora, sessão e luz. Turminha menora, sessão
sal e luz, turminha menora. Ser 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 sal e luz, turminha menora. Mas esse é o Prudêncio. Oi, irmão. Como estão as coisas? Oi, irmão. Tudo certo? Só um momento. Eu estava fazendo um pagamento do anúncio do investidor do reino. Mas você é investidor do reino? Sou sim. Faz uns 3 meses já. O meu anúncio é um daqueles banners que passam ali embaixo na tela da Rádio TV Menorá nos programas. Mas que empresa você tem? Eu já dei aula de violão há uns anos atrás. Aí coloquei meu contato como professor de violão. Se aparecer alguém, tudo bem. Mas se não aparecer ninguém, também tá tudo bem. O importante é ser investidor do reino. E tu, já pensou em ser investidor do reino? Quem? Eu? Mas não tem empresa. Mas não precisa ter empresa para ser investidor. Muitos investem no reino e colocam o nome da sua família. Por que você não faz isso? Não sei. Vou ver. Vou pensar. Vou pedir para Deus me dar o sinal. Isso mesmo. Ora e pede para o Senhor te revelar se tu deve ou não ser um investidor. Amém. Se for para ser, Deus vai me dar o sinal. Tchau, irmão. Até mais. Tchau, irmão. Deus abençoe. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Tem aquela também. Sou um bonequinho de pano. Estou muito contente, pois logo sei que vou virar presente. Ah, que legal! O que vocês estão fazendo? Oi, Delva! O Davizinho estava cantando as músicas dos investidores do reino. Mas agora? Assim do nada? A mãe estava falando do Vinde a Mim. Daí eu lembrei dos investidores e fiquei cantando as músicas. Ué, o que foi, Delva? É que... não, nada não. Deixa pra lá. Filho, vai brincar lá dentro, vai? Tá bom. O que foi, Delva? Fala. É que agora há pouco eu estava falando com o Prudêncio e ele me disse que era investidor do reino. Pois é, eu fiquei sabendo. Como professor de violão, né? Isso. Daí ele falou pra mim ser também. Eu disse que ia pensar e pedir um sinal pra Deus. E quando eu chego em casa, eu encontro o Davizinho cantando a música dos investidores. Confesso que fiquei meio confuso. Ai, meu amor, acho que esse é o sinal que Deus deu para você. Será? Mas eu não tenho empresa. Ah, mas isso não significa que não pode ser um investidor. Muitos irmãos que não têm empresa colocam o nome da família. O Prudêncio me disse a mesma coisa. Tá vendo? Quer um sinal maior do que esse? Vamos investir no reino, amor. Se não investirmos nosso dinheiro na obra do Senhor, vamos investir no quê? Em futilidades? Dessa forma, já vamos dar o bom exemplo para as crianças. Desde cedo, elas já vão aprender no que devem investir. Verdade. Lembra daquele encontro que teve o Teatro do Ventinho? Que falava sobre o dízimo? O Ventinho ganhou um dinheiro, não devolveu o dízimo porque queria comprar um chocolate. Aí comeu e ficou com dor de barriga. Desde aquele dia, o Davizinho devolve o dízimo de todo o dinheiro que ganha. Ah, é verdade. Mas então, vamos ser investidores do reino? Vou orar, pensar e depois conversamos. Tá bom, eu vou orar também. Amor, Oi! eu orei e senti Deus falando comigo para ser investidor do reino. O Prudêncio me passou o contato dos irmãos responsáveis por essa parte.
eles já fizeram o banner e a partir de hoje, nossa família é investidora do reino. Ah, que bênção! Que notícia boa, meu amor! Davizinho, Eusênia, venham aqui! Oi, o que foi, mãe? O pai de vocês tem uma novidade para contar. A partir de hoje, nossa família é investidora do reino! Que legal, pai! Vai ter música? Ainda não, filho. Nossa propaganda vai aparecer como banner. Mas quem sabe um dia não fazemos um clipe com música. Isso aí, que legal! Eu sou investidor do reino! Oba! Que bênção, meu amor! Você fez a escolha certa! Turminha menora, sessão e luz. 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 Ilume, 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 ilumina. Turminha menora, sessão e luz. 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 Ilume, 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 ilumina. Turminha menora, sessão e luz. Turminha menora, sessão e luz. Turminha menora. Você está assistindo Sabadão Animado com a turminha Ouro Kids. Começa agora mais um episódio da Turminha Ouro Kids. Vai começar mais um episódio do personagem Felipe da Turminha Ouro Kids. Olá, criançada! Eu sou a Rafa. Eu sou o Ni. Eu sou a Jo. E nós somos da Turminha Ouro Kids. Hoje, pessoal, nós vamos falar de mais um personagem deste livro, personagens bíblicos do Velho Testamento. E hoje o personagem é Samuel. Samuel significa aquele a quem Deus ouviu, nome de Deus prometido ou dado por Deus. Ele era filho de Eucana e Ana e foi profeta e juiz em Israel. Sua mãe era estéril e fez um voto a Deus, que se ele desse o menino a ela, ela o entregaria a Deus para o sacerdócio no templo, e assim aconteceu. Logo após ser desmamado, Samuel foi levado ao templo e lá viveu com o sacerdote Eli. Certo dia, Deus falou com ele e lhe revelou que julgaria a casa de Eli. Assim, Samuel assumiu a posição de apóstolo de Deus na terra e foi usado por Deus para liderar o povo na vitória contra os filisteus. Samuel sempre viveu para Deus e por Deus. Ele foi um referencial espiritual para aquela geração, um sacerdote completo em quem o povo podia confiar para trazer-lhes a direção divina. Observe a fidelidade de Deus em nunca deixar seu povo sem direção. Isso é motivo de gratidão. Não existem relatos sobre a família natural de Samuel. Apenas sabe-se que, quando velho, ele constituiu seus filhos como juízes em Israel. Porém, eles eram avarentos e não foram fiéis a Deus, motivo que levou o povo a pedir um rei. Leia em 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Eis a história de Samuel. Samuel, o menino que ouvia Deus. No pequeno povoado de Siló, o sol nascia dourado e os pássaros cantavam animados. Perto dali, uma mulher chamada Ana agradecia a Deus com um sorriso no rosto. Ela havia chorado muito pedindo um filho e o Senhor finalmente lhe dera um. Samuel, um menino especial, cheio de luz e curiosidade.
Desde pequeno, Samuel queria aprender tudo sobre Deus. Ele ajudava sua mãe, fazia perguntas e adorava visitar o templo, onde o velho sacerdote Eli cuidava das lamparinas e das oferendas. Quando cresceu um pouquinho, Ana cumpriu sua promessa e levou Samuel para morar e servir no templo. Samuel, disse ela ajoelhada diante dele, você é um presente de Deus. Agora sirva a ele com todo o coração. Samuel ficou emocionado, mas também confuso. Mamãe, eu vou sentir saudade. Ana sorriu com ternura. Deus vai estar com você sempre, meu filho. E assim começou a grande aventura de Samuel. À noite, o templo ficava silencioso, iluminado apenas pelas lamparinas. Eli dormia em seu quarto e Samuel, deitadinho perto da arca de Deus, começava a cochilar. De repente, uma voz suave chamou: Samuel! Samuel! O menino se levantou correndo. Eli, o senhor me chamou? Não, meu filho, volte a dormir. Samuel voltou, mas a voz chamou de novo. Samuel! Samuel! Lá foi ele outra vez, com o coração batendo rápido. Eli, o senhor me chamou agora, né? Não, Samuel, mas espere, disse Eli, percebendo algo. Se a voz chamar de novo, diga: Fala, Senhor, teu servo ouve. Samuel voltou, tremendo um pouquinho, e a voz veio de novo, doce e poderosa. Samuel, Samuel. Então ele respondeu baixinho: Fala, Senhor, teu servo ouve. Naquele momento, o coração de Samuel se encheu de paz. Deus estava falando com ele. A partir daquele dia, Samuel se tornou um amigo do Senhor. Cresceu em sabedoria, foi fiel e todos sabiam que ele era um profeta escolhido. E tudo começou com um menino que teve coragem de ouvir a voz de Deus. Lição da história: mesmo sendo pequeno, você pode ouvir a voz de Deus, obedecer e fazer grandes coisas. Perante o Senhor, sendo ainda menino, servia no templo de Deus, crescia diante do Senhor. Ele ensinou-lhe os preceitos de Deus, e um dia o menino ouviu: Samuel, Samuel.
feitos de Deus. E um dia o menino ouviu: Samuel, Samuel, e ele ensinou como responder. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Eu preciso te ouvir. Pois teu servo está ouvindo. Quero ser o seu melhor amigo. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, fale o que quiser comigo. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Quero ser o seu melhor amigo. Quero ser o seu melhor amigo. Você ouviu Turminha Ouro Kids. Até o próximo episódio. Você está assistindo Sabadão Animado com a Turminha Ouro Kids. Porque esta é a vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus. Ei, pessoal! Vocês sabiam que Jesus foi a pessoa que mais fez a vontade de Deus? Isso mesmo, ele é o nosso exemplo. Vamos cantar uma música que fala sobre Jesus? Eu não posso viver sem teu amor. Eu não posso ficar sem teu calor. Amigo fiel, meu maior protetor, minha força e fé. Tu és meu Senhor. Tão fraco dei aqui, sem me encontrar, mas me encontraste tão. E me acolheu, por isso te dou de todo o coração todo o meu louvor. Tu és o meu Senhor, o dono do meu coração. Tu és o meu amor, és a minha
Você está assistindo Sabadão Animado com a turminha Ouro Kids. Turminha menora, sessão e luz, 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 ilumina, turminha menora, sessão e luz, turminha menora, sessão e luz, turminha menora, sessão e luz, turminha menora. Sessão e luz, turminha menora, sessão e luz, ilumina, turminha menora, sessão e luz, turminha menora, sessão e luz, turminha menora. Como foi na escola hoje? Oi, mãe. Mais ou menos. Tem um colega meu, Joãozinho, e ele é muito chato. Ninguém gosta dele. Ele tá sempre implicando com todo mundo. Hoje ele veio me incomodar e ele é tão chato que ninguém quer ser amigo dele. Ele tá sempre no canto sozinho e quando chega perto é só pra debochar e falar mal da gente. Eu não gosto dele, mãe. Ai, filho, não fala assim. Talvez ele seja assim por não ter amigos. Como uma pessoa vai dar amor e carinho se ela não ganha amor e carinho? E você também não sabe como é na casa dele. Será que os pais dele conseguem dar carinho e atenção? Nós conhecemos a palavra de Deus, mas muitos adultos que não buscam a Deus vivem apenas para trabalhar. Chegam em casa cansados e não dão atenção aos filhos. Será que na casa dele não é assim? Como ele vai dar o que nunca teve? Se ele for só desprezado, é isso que ele vai te dar, desprezo. Então, ao invés de ficar julgando, por que não oferece amizade? Talvez ganhando amor e carinho, ele se torne uma pessoa melhor. Verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Ele tá sempre de mau humor e ninguém quer chegar perto dele. E tem mais. A palavra diz que temos que amar a todos, e não só os que nos fazem o bem. Quem sabe não é isso que ele tá precisando? Um pouco de amor. É, pode ser. Mas como é que eu vou saber? Faz o seguinte. Amanhã, você leva 2 salgadinhos pra merenda. Na hora do recreio, dá um pro Joãozinho e começa a conversar com ele. Pergunta o que ele gosta de fazer, como é na casa dele, dá atenção e deixa ele falar bastante. Tá bom, mãe. Eu vou fazer isso. Quem sabe ele muda, mas não vai ser fácil falar com ele, porque ele é muito chato. Pede a direção do Senhor, meu filho. Tenho certeza que ele vai te guiar. Tá bom, mãe. Eu vou orar. Obrigado. Mãe! Oi! Mãe! Oi, filho! Como foi no colégio? Deu certo, mãe! Oba! Na hora do recreio, fui falar com o Joãozinho e dei um salgadinho pra ele. E aí? Ele achou meio estranho, mas aceitou. Que bom! Aí eu perguntei se eu podia ficar sentado ali com ele. Ele disse que sim. Daí eu perguntei o que ele gostava de fazer. E a gente ficou o recreio todo conversando. Que legal! Demos muitas risadas. E ele gosta dos mesmos jogos que eu. Aconteceu bem como você disse, mãe. Ele só queria um amigo. Que legal! Depois na sala, eu perguntei se ele queria sentar do meu lado. E ele sentou. Ficamos o resto da aula juntos. E ele perguntou se podia sentar do meu lado amanhã. Eu disse que sim. Sempre que ele quisesse, ele ficou super feliz. E até me deu um abraço antes de ir embora. Glória a Deus, filho, viu só? Muitas vezes, a gente fica julgando as pessoas, mas não paramos para pensar se elas estão precisando de ajuda. Às vezes é só uma conversa, um abraço, um gesto de amor. E isso pode mudar tudo. Jesus disse que melhor é dar do que receber. Eu acho que aprendi a lição, mãe. O Joãozinho é bem legal e é o meu mais novo amigo. Glória a Deus, que bom, filho. Que o Senhor abençoe a amizade de vocês.
turminha menora, ser sal e luz, turminha menora, ser sal e luz. Ilume, 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 iluminar. Turminha menora, ser sal e luz, 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 turminha menora, ser sal e luz. Ilume, 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 iluminar. Turminha menora, ser sal e luz, turminha menora, ser sal e luz, turminha menora. Você está assistindo Sabadão Animado com a turminha Ouro Kids. Começa agora mais um episódio da turminha Ouro Kids. Olá, criançada! Eu sou a Rafa. Eu sou o Ni. E eu sou a Ju. Ô Ni, posso contar a novidade? Que novidade, gente, que ninguém me avisou. A novidade de que a criançada do outro lado serão parte da nossa turminha, Ju. Ah, tá, essa é a novidade. É isso aí, pessoal. Queremos te convidar para ser parte da nossa turminha. A partir de hoje, toda vez que nos apresentarmos, estaremos esperando você se apresentar logo depois de nós. Papai e mamãe, vamos começar de novo a nossa fala. E pedimos que grave o seu filho ou filha, o neto ou neta, o sobrinho ou sobrinha ou... Ai, Rafa, eles já entenderam. Eu só quero ter certeza de que todos estão incluídos no nosso projeto, Gente, foco. Como a Rafa estava dizendo, queremos que vocês, pais ou responsáveis, grave a sua criança falando com a gente a nossa introdução e mande para nós. Colocaremos na tela o nosso telefone. Vamos lá, pessoal? Tudo de novo. 1, 2, 3 e... Olá, criançada! Eu sou a Rafa. Eu sou o Ni. Eu sou a Ju. E nós somos da turminha Ouro Kids. E o personagem do episódio de hoje é José, um personagem bíblico do Velho Testamento. José significa aquele que acrescenta, Deus multiplica ou acréscimo do Senhor. José era o filho de número 11 de Jacó. Sua mãe era Raquel e ele era o preferido do pai, que afeto foi demonstrado pela túnica colorida que havia recebido de Jacó. José foi um tipo de Cristo, pois sofreu por muitos anos e trouxe ajuda para todas as pessoas. Pois o seu sofrimento prosperou o mundo inteiro. A sua vida ministrou a vida de Cristo e cada experiência vivida dele mostrou a fé firme que tinha no Senhor. A experiência de José renova a nossa fé, pois aprendemos a obedecer e ter paciência para esperar Deus nos ajudar. Quando jovem, ainda na casa do pai, José teve sonhos que provocaram a raiva de seus irmãos, o que é comum quando não queremos obedecer a Deus. Deus tinha um propósito grande com José e por isso todos os seus sonhos se cumpriram. José teve muita fé, paciência e perseverança, pois nunca ficou bravo com o Senhor, por demorar tantos e tantos anos para cumprir suas promessas que foram feitas nos seus sonhos. Antes de seu propósito começar a se cumprir, José teve que passar por muitas provas para testar seu amor por Deus. As coisas ruins que lhe aconteceram não foram o bastante para o afastar dos caminhos perfeitos do Senhor. Dessa forma, Deus viu a dedicação, a fé e o carinho que José tinha para com o pai, e por isso foi abençoado pelo Senhor em todos os seus passos. Eis a história de José. José, o menino dos sonhos. Era uma vez um menino chamado José. Ele era muito querido por seu pai Jacó e tinha 11 irmãos. Mas José era diferente. Ele amava a Deus de todo o coração e tinha sonhos especiais que vinham do céu.
Um dia, Jacó presenteou José com uma linda túnica cheia de cores. Uau, pai, é a roupa mais bonita que já vi! Disse José sorrindo, mas seus irmãos ficaram com inveja e começaram a tratá-lo com frieza. Certa noite, José sonhou que todos os feixes de trigo dos seus irmãos se inclinavam diante do dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas também se curvavam diante dele. Isso quer dizer que um dia vocês vão se curvar diante de mim, contou José animado. Mas os irmãos não gostaram nada disso. Um dia, quando José foi visitar seus irmãos no campo, eles o agarraram e o jogaram num poço vazio. Agora vamos ver que sonhos você vai ter, disseram com raiva. Depois, venderam José como escravo para viajantes que iam ao Egito. Mesmo triste e longe de casa, José continuou confiando em Deus. Trabalhou com alegria e foi colocado como ajudante de um homem importante chamado Potifar. Mas um dia, José foi acusado injustamente e acabou preso. Na prisão, José ajudava as pessoas e continuava acreditando que Deus tinha um plano. Um dia, o faraó do Egito teve 2 sonhos estranhos. Vacas magras comendo vacas gordas e espigas secas engolindo espigas bonitas. Ninguém conseguia explicar, mas José, com sabedoria de Deus, disse: isso significa que teremos 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. O faraó ficou tão impressionado que colocou José como governador do Egito, o segundo homem mais importante do país. José organizou toda a comida para que ninguém passasse fome. Quando chegou a fome, os irmãos de José foram ao Egito pedir comida. Eles nem reconheceram o irmão mais novo que um dia venderam, mas José os reconheceu e os perdoou. Não tenham medo, foi Deus que me enviou para salvar muitas vidas. Para a nossa reflexão, José aprendeu que mesmo quando tudo parece dar errado, Deus transforma o mal em bem. Mensagem: confie em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Ele tem um plano para você. Crianças, chama o papai, chama a mamãe, o vovô e a vovó e vamos cantar. Um verdadeiro cristão, amado pelo pai e mãe, mas não por seus irmãos, que viam nele apenas um sonhador. Mas esses sonhos vinham do Senhor. Recebeu sabedoria pra lidar com Faraó, a dura fome que chegou e
Você ouviu Turminha Ouro Kids. Até o próximo episódio. Você está assistindo Sabadão Animado com a Turminha Ouro Kids. Gostei dessa parte. Pensar só em Deus, viver feliz. Gente, eu sou muito feliz! Porque eu tenho Jesus dentro de mim e estou aprendendo todos os dias coisas novas com Ele. Querem saber uma das coisas que eu aprendi? Está escrito em Hebreus: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Sabem, eu não gostava e ainda não gosto muito quando sou corrigido. Ainda mais porque geralmente Jesus usa meu papai e minha mamãe para me corrigirem e eu fico bem triste quando isso acontece. Mas agora eu estou renovando a minha mente e começando a entender que Deus me disciplina porque Ele me ama. Ele quer me ensinar a ser obediente para poder me abençoar. Seria ruim se Ele me deixasse fazer tudo o que eu quero. Aí eu ia ficar desobedecendo e ia me dar muito mal. Por isso, repitam comigo, crianças! O Senhor corrige! O Senhor corrige! A quem ama! A quem ama! Vamos cantar! Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sabemos que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, que deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, sem falta em coisa alguma. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Passardes por várias provações. Passardes por várias provações. Você está assistindo Sabadão Animado com a Turminha Ouro Kids. Turminha menora, sessão e luz, 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 ilumina, turminha menora, sessão e luz, turminha menora.
Ser sal e luz, turminha menora. Ser sal e luz, turminha menora. Ser sal e luz, turminha menora. Ser sal e luz, turminha menora. Ser sal e luz, turminha menora. Ser sal e luz, turminha menora. Chegamos. Para já vocês dois. Eusênia, vai pro quarto se trocar. Tudo bem, mãe. Estão indo. Entra, seu Prudêncio. Fica à vontade, irmão. Ah, com licença e muito obrigado já, né, pelo convite para almoçar. Que isso, irmão? Você já é de casa. Ah, muito obrigado, seu Delva. Então tá, eu vou organizar o almoço. Com licença. Tá bom. Glória a Deus, né, gente, pelo culto de hoje. Só acho que poderiam ter cantado o louvor do ventinho pra ficar mais animado. Eu quase peguei no sono na hora do louvor. Mas Davizinho tá certo. Os louvores sempre bem lentos. Até eu sinto sono. É, sempre temos que pedir a direção do Senhor para saber qual o louvor que Ele quer que seja cantado, né? Às vezes Ele quer um louvor mais agitado também. É disso que sinto falta, de um pouco de animação. Parece que estamos no velório e não adorando a Deus. É, tudo tem um momento certo. Tem horas que precisa de um louvor lento e tem horas que precisa de um louvor agitado. Por isso os levitas precisam se consagrar e ouvir o que Deus quer e obedecer. Isso mesmo, também acho. Cada pessoa tem o seu modo de louvar, né? E também tem os que cantam expressando alegria e dançando. Tem os que são mais calmos. Mas o que importa é que todos louvem de coração ao Senhor. Verdade. Não adianta só ter afinação e tocar bem, mas não saber expressar a mensagem que o Senhor quer passar através do louvor. Eu, como levita, errei muito no começo e cantava para me mostrar que tocava bem. Mas tocar e cantar bem muitas vezes não tem nada a ver com adorar ao Senhor. É verdade. Às vezes um louvor desafinado agrada mais a Deus do que outro perfeito, mas que não era para ser cantado naquele momento. Claro que é importante cantar e tocar bem, mas o mais importante é cantar o que Deus quer. Pois é, Deus olha para o coração. O meu sonho é aprender a tocar bateria. Eu quero tocar bateria para Jesus. Vou tocar bem animado para todo mundo dançar e bater palma pro Senhor. Não vou deixar ninguém com sono. Mas como falamos, tem que seguir a direção do Senhor. Tem que tocar os louvores que Ele pedir, não só os que você quer, Davizinho. Então, vou orar, sempre perguntar pro Senhor o que Ele quer de mim. Amém! Isso aí! E quem sabe você não toca outros instrumentos também. Além de bateria, tem que multiplicar os talentos pro Senhor. Ah, eu só quero tocar bateria, e violão, e guitarra, e baixo, e teclado. Misericórdia! Tu vai ser a banda toda! Se for para louvar o Senhor, Ele vai te capacitar a aprender todos. Amém! Bora tocar pro Senhor! Ô, Glória! Já temos um futuro levita aí! Glória a Deus! Glória a Deus! Que bom! Turminha menora, sessão e luz, 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 turminha menora. 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 Você está assistindo Sabadão Animado com a turminha Ouro Kids.
Começa agora mais um episódio da Turminha Ouro Kids. Vai começar mais um episódio do personagem Felipe do Colosso, da Turminha Ouro Kids. Olá, criançada! Eu sou a Rafa. Eu sou o Ni. E eu sou a Ju. E nós somos da Turminha Ouro Kids. E neste episódio de hoje, vamos continuar falando sobre personagens bíblicos, o Velho Testamento. Você conhece Abigail? Abigail era mulher de Nabal, homem com quem Davi teve más experiências. Vamos ler Samuel 25. Havia um homem em Maiom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Abigail significa alegria de meu pai, aquela cujo pai é alegria. O marido de Abigail não tinha bom senso espiritual e era insensato. Ao contrário de Abigail, que possuía discernimento espiritual e era sábia. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosquiava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, e ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Houve um momento em que Davi passava por dificuldades e, junto com os seus soldados, cuidava dos rebanhos dos pastores. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: achem-me, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, o teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Ao cobrar de Nabal a taxa pelo serviço, ele foi mal recebido e teve a taxa negada. Chegando, pois, os moços de Davi e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessá? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e eu daria a homens que eu não sei de onde vêm? Quando recebeu a resposta negativa de Nabal, Davi se enfureceu e decidiu matar todos os homens da casa de Nabal. Nessa ocasião, Abigail foi a seu encontro, levando alimento para ele e seus soldados, e falou-lhe com humildade. Eis a história de Abigail. A história de Abigail, a mulher sábia e corajosa. Era uma vez, em uma terra cheia de montanhas e campos verdes, uma mulher muito especial chamada Abigail. Ela era conhecida por todos como uma pessoa alegre, bondosa e cheia de sabedoria. Mesmo quando as coisas não iam bem, Abigail sorria com o coração, porque ela confiava em Deus. Abigail era casada com um homem chamado Nabal, mas ao contrário dela, Nabal era grosseiro e muito teimoso. Ele não gostava de ajudar ninguém e sempre pensava só em si mesmo. Mesmo assim, Abigail continuava sendo gentil e paciente, pois sabia que Deus vê tudo e cuida de quem faz o bem. Certo dia, o rei Davi, que na época ainda não era rei, precisava de ajuda. Ele e seus homens estavam com fome e cansados depois de cuidarem dos rebanhos que pertenciam a Nabal. Então Davi mandou alguns homens pedirem comida a Nabal de forma educada, mas Nabal respondeu com raiva e desprezo. Quem é esse Davi? Eu não vou dar nada para ele. Quando os servos contaram isso para Davi, ele ficou muito bravo e decidiu ir até a casa de Nabal com seus soldados. Ele queria dar uma lição naquele homem malvado, mas alguém ficou sabendo do que estava para acontecer. Abigail, com o coração cheio de coragem e fé, ela pensou:
preciso fazer alguma coisa. Não posso deixar que tudo isso acabe em tristeza. Então Abigail preparou uma grande surpresa. Encheu cestos com pães quentinhos, frutas, figos, uvas, bolos de passas e carne assada. Subiu em seu jumentinho e foi até Davi, antes que ele chegasse à sua casa. Quando Abigail encontrou Davi, ela desceu do jumento, se curvou e falou com doçura. Senhor, por favor, não faça mal por causa da tolice de Nabal. Ele é rude, mas eu sou sua serva. Trouxe esses presentes e peço que aceite. Deus está com o Senhor, e ele tem grandes planos para a sua vida. Davi ficou surpreso com a coragem e sabedoria daquela mulher. Ele sorriu e agradeceu a Deus por ter enviado Abigail no momento certo. Você é sábia e corajosa. Hoje, por causa de você, não cometi um erro. Que o Senhor a abençoe. Abigail voltou para casa em paz e Davi seguiu seu caminho, feliz e grato. Mais tarde, Nabal ficou sabendo de tudo e ficou tão assustado que acabou adoecendo. E morreu. Depois disso, Davi lembrou-se de Abigail, a mulher bondosa que impediu uma grande briga, e a convidou para ser sua esposa. E assim, Abigail viveu uma nova história, ao lado de um homem temente a Deus, continuando a ser uma mulher mansa, virtuosa e alegre, com um coração cheio de fé e amor. Fica para a nossa reflexão que, mesmo em tempos difíceis, quem é sábio, bondoso e confia em Deus pode transformar situações ruins em bênçãos. Abigail nos ensina que a mansidão é mais forte que a raiva e que a fé verdadeira sempre brilha. Abigail foi uma mulher muito inteligente e que agradava a Deus. O seu marido era Nabal e ele era muito mau. Davi cuidava de seus rebanhos, ajudando o homem Nabal. Davi pediu um salário e Nabal nem o quis ouvir. Davi ficou muito irado e faria uma coisa má. Mas Abigail, como era sábia, foi presentear Davi. E se humilhou, se desculpou e o agradou. Nabal se foi porque pecou e desprezou o amigo Davi. Abigail ficou sozinha naquela casa, ficou sozinha, e Davi chegou, a encontrou e com ela casou. Assim vemos que Deus ajuda os que lhe são amigos. Que agradava a Deus, e que agradava a Deus. Você ouviu Turminha Ouro Kids. Até o próximo episódio.
Você assistiu Sabadão Animado com a turminha Ouro Kids. Até o próximo sábado!